Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast BRAF. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, ela que veio aqui compartilhar com todos nós essa energia maravilhosa que ela é, trazer um pouco de conhecimento sobre um tema que é muito buscado aqui e um tema que é muito falado. Espiritualidade, adivinha onde? Na prática. Porque a gente gosta mesmo de trazer a coisa para o dia a dia, para o que é corriqueiro. A melhor forma da gente utilizar isso a nosso favor. E isso é levar informação real e concreta para as pessoas, né? Então eu vou apresentar aqui a Raquel. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Ela veio aqui já, nós ficamos aqui horas conversando, até perdeu a noção de tempo, né? Eu vou deixar ela apresentar-se aqui para vocês, falar um pouquinho dela, qual é o trabalho dela. Vai lá, Raquel. Então, prazer, obrigada pelo convite. Eu sou Raquel, eu sou terapeuta há 7 anos, terapeuta corporal e trabalho principalmente com as emoções e traumas. Então, nessa jornada, eu venho me descobrindo à medida em que eu encontro a minha espiritualidade na vida real, que foi o que a gente sentiu o chamado de falar aqui. Existe uma unidade dentro de mim que se expressa no mundo. E então é a partir daqui, do meu pessoal e de como terapeuta nesses 7 anos dessa experiência que eu trouxe como 7 anos de jornada, atendendo outras pessoas também, onde eu pude me espelhar, eu trouxe também algo sobre mim, né? Que nunca é sobre o outro, sempre sobre a gente. Então é isso. Ah, que legal. Então, vamos tocar aqui. Você estava falando sobre o seu despertar, né, espiritual, que é essa chama que te traz como guia, aquele que aprende e aquele que vai colocar em prática, auxiliando e conduzindo aos demais. Que hoje a gente olha lá para fora e a gente percebe que tem muita informação realmente. Porém, a gente sente ainda que as pessoas ainda não tem ali um norte, né? E partindo disso, Raquel, qual foi o start assim para que você buscasse realmente se desenvolver espiritualmente? Foi quando eu vi que eu estava doente. Quando eu assumi para mim que eu estava doente. Ah, então teve essa questão de reconhecer, né? Foi um reconhecimento. Porque até 20 anos de idade, hoje eu tenho 37, né? Até com 20 anos de idade eu não assumia que eu estava no mundo doente. E aí, aonde a gente pode olhar para esse mundo e ver que não é normal. Tem muitas coisas que não são normais. Então, esse meu despertar foi eu assumindo que eu estava doente. E aí, assim, eu continuei um tratamento para ver se eu conseguia me curar, né? E, na verdade, não me curei. Acho que a gente está sempre num caminho, como que eu né? vou buscar um tratamento, eu sendo doente, né? Imagina. E como que eu vou, eu doente, buscar um tratamento com um mundo doente? Sim. Então, eu percebi que o mundo não podia me dar essa cura. Esse mundo como tá, como é, né? Onde eu ia buscar, eu tava indo buscar errado, né? Então, quando eu percebi que não tinha por onde correr, porque eu passei anos em tratamento, né? De depressão, de crises, enfim. E aí eu percebi que o mundo não tinha isso para me dar. Então, eu percebi também que eu não buscava isso fora. Tava aqui. E aí foi onde eu fui fazer essa busca espiritual, né? Ao mesmo tempo que eu fui buscar nos métodos tradicionais que me ajudaram, tipo 5%, e os outros 95% foi a busca de dentro, né? Sim, olhando para essa vida aqui, como eu vivia. Então eu tive que mudar hábitos, mudar a forma de me alimentar, mudar a forma de pensar e ir buscar dentro do meu coração. Só que a partir dali, eu precisava acreditar que tinha algo maior que eu. Então, quando a gente tá nesse samsara, nessa roda de ilusão aqui da Matrix,
A gente pensa que o que é maior que a gente é a Matrix, né? É. E aí a gente vai buscar na Matrix a cura. Porque nós pensamos que é a maior que a gente. Tem mais poder, tem mais... Enfim, tem mais recurso maior, né? E quando eu percebi que a Matrix não era maior que a minha busca no meu coração. Então, que a minha busca do meu coração era muito maior que esse mundo de superficialidade, esse mundo de só botar medicamento pra dentro e tá tudo bem, e se entorpecer. E de fechar os olhos. De pra aquilo fechar que os tá olhos. se expressando através do sentir. Exatamente. Esse entorpecimento é a causa da doença, né? Então, há vários entorpecimentos aonde eu ia buscar, né? Entorpecimento aqui, não pode sentir ali, não pode sentir lá. Então, eu resolvi sentir. Então, quando eu resolvi sentir, eu busquei realmente um caminho com tradição xamânica. E aí, depois da tradição xamânica, que foi as medicinas ancestrais, que traziam muita dessa nossa parte, né, mais primitiva, mais emocional. E aí me salvou a vida e depois eu fui para sentir as emoções. E aí quando eu percebi que só as emoções podiam me curar, de verdade. Chegou no ponto que eu gosto sempre de tocar, Raquel, para que torne fácil, de fácil compreensão. Todas as pessoas estão passando por N desafios. Torna todo mundo igual, o meu desafio é diferente do seu, não importa, eu também estou passando por desafio, você, todo mundo. O que é o ponto-chave que você tocou aí, que é importante demais, quando eu assumi para mim. É você trazer esse centro de autorresponsabilidade e de verdade. De verdade. Teve que ter uma sinceridade enorme. Muito de você com você mesmo. Teve porque eu relutei, né? Eu falava, não, mas tem que ter alguma coisa que não é possível. Tem que ter alguma coisa nesse mundo que faça sentido. Primeiro porque eu vi que não fazia sentido trabalhar, ir pro mercado, comprar comida, voltar para casa, cansada, comer a comida e trabalhar de novo para comprar comida de novo. Para não sobrar tempo de olhar, né? Cada um para si. E aí compra mais coisa, e é mais coisa, e é uma propaganda de um aparelho novo, e é esses entorpecimentos que eu tava falando. E aí eu me fiz uma pergunta, não é possível que esse mundo é assim? Não é possível que eu tô existindo para isso, para esse lugar, né? Não que não seja bom essa vida, né? Mas é uma vida aprisionada, onde você se entorpece ao invés de sentir. Eu acho que esse grande casamento de você sentir o que você faz e o que você faz essa dança com esse mundo externo da matéria, do espiritual. Então tem essa dança emocional entre você e essa matéria. Quando você tá com um ego mais neutralizado, sem um sofrimento para ganhar algo, sem um sofrimento para ser algo, sem um sofrimento para existir nesse mundo, que era o que eu sentia, né? Então não é possível que eu tenha um sofrimento para existir. Eu devia ter um prazer de existir, né? Então, onde está o prazer de existir nesse mundo aqui? Tendo tudo isso que tem, todas essas possibilidades, mas existe pessoas que têm prazer em existir, né? Então, foi, acho que com 20 anos, que eu comecei a fazer essas perguntas, né? E essas perguntas foram vindo somente na própria existência das minhas questões, das minhas emoções, da forma como eu vivia, da forma como eu aprendi a viver também. E da forma como você construiu, né? Acredito que dentro desse seu despertar ali para não. Agora eu quero saber o que é real e o que não é. Então você se auto-questionou, você se questionou, começou daí colocar o seu comportamento em xeque, foi isso? Por que você se comportava assim? Quais eram as suas reais intenções ali? O que falava em você?
o que falava é que eu não sentia que eu estava livre. Eu não sentia que a minha mente era livre. Era sempre em busca de uma aprovação. Então, como eu trabalhava em empresa, eu achava isso muito estranho. Porque você estava dentro de um contexto, né? Isso, eu achava estranho, muito estranho. As pessoas terem que se manipular umas às outras para existir um relacionamento, por exemplo. Tem que dar alguma coisa para que você conquiste uma entendi. determinada, né? Então, quando foi um dia que eu ganhei um prêmio, foi muito engraçado. Conta, que a gente adora saber dessas coisas. E esse prêmio foi assim, né? Eu trabalhava no laboratório farmacêutico e eu ganhei um troféuzinho. Um troféuzinho. Sabe aquele troféuzinho de plástico, gente? Sério. E aí, enfim, eu tava lá no meu mês, tranquila, não tava pensando em bater meta, porque as metas eram absurdas, né? De medicamentos são altíssimas, enfim. E eu tava lá, fazendo o meu trabalho. E aí, de repente, eu fui pra reunião da empresa, aí, né? Todo aquele negócio, né? Num hotel gostoso, chique, tarará. A cara da riqueza. A cara da riqueza. Claro, né? Porque existe toda uma lavagem cerebral, né? Para que... Não falo que isso não é importante, isso é importante. Mas quando você vive em função dessa aprovação, é uma prisão. É o que eu sentia, na minha visão. E aí... eu lá sentada, todo mundo aprovando todo mundo, ganhando nome, não sei o que, fulano de tal, parabéns, e parabéns, e parabéns, e parabéns. E aí, de repente, a Raquel, olhei pro lado. É sério? Eu? Não, é você e tal, você foi muito bem. Eu falei, sério? Aí ganhou o troféuzinho. Aqui. Bate foto, troféuzinho. Aí eu fiquei pensando, gente... Isso aqui podia ser dinheiro na minha conta. Eu não quero isso aqui, sabe? Eu não quero isso de plástico pra eu levar, pra eu dizer o quê? Que eu ganhei um troféuzinho por fazer a minha obrigação. Né? Tipo, eu só tava fazendo o meu trabalho. E aí me veio esse clique, assim, sabe? Tipo, eu tô fazendo o meu trabalho normal. Alguém lá achou que era porque eu tinha me esforçado muito para fazer isso, e a recompensa é você se sentir especial. Aí já é próprio pegar num ponto ali pra então, quando eu tô virar refém, né? É isso, exato. Então, quando eu percebi que a recompensa de todas as migalhas que você recebe do mundo é por se sentir especial, por ser quem você deveria, nesse caso é normal ser, né? Ser uma pessoa normal para fazer coisas normais e não precisa necessariamente ir essa sede por ser especial ou ganhar um olhar de alguém. Percebe que isso é uma dor? E sim, você estava falando aí, me veio uma questão aqui que é muito comum. Por exemplo, várias pessoas, quantas vezes até, vê se algum de vocês já foi assim, né? Já foi falado, mencionado por isso. Porque você fez um ato muito bonito de ajudar alguém. Mas isso é obrigação. Entende? Então, nessa comparação, por exemplo, então, quando a gente vê isso, a gente está normalizando o não ser. O não ser. Exato. Entendeu? O não ser uma pessoa melhor todos. Gente, isso é obrigação, agora sério. Né? Isso é obrigação, é nosso dever. Isso. E aí, por tornar isso, pessoas melhores. Por isso que a gente fica insatisfeito na hora que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente está sempre numa insatisfação, porque o cérebro acostuma a ter essa aprovação, quanto mais, melhor. E aí, você não fica presente no que você tem que fazer. Agora, não digo aqui, né, que se esse troféuzinho fosse Pix na minha conta, era uma coisa, já mudava o cenário um pouco, mudava. Né? Porque... Por que você dá um troféuzinho de plástico,
de reconhecimento, de ser aprovado ou não aprovado. O que que a gente está fazendo aí? A gente está lidando agora com os irmãos, preferido, não preferido, tá aumentando essa dor da família, né? Que é aí aonde entra a espiritualidade na prática, né? Quando a gente percebe que a gente tá no mundo lá, fazendo o que a gente tem que fazer, fazendo a nossa obrigação, aquilo tudo tá representando dores internas profundas suas, né? E que fazem parte de você. E que se você ficar presente, bem presente, no teu corpo, na sua mente, observando, você vai aprender até com esse mundo aqui. Então, se você ficar presente, você vai perceber, nossa, eu lembrava que a minha mãe dava mais atenção para o meu irmão e é por isso que eu tô chateado quando o meu colega de trabalho ganhou o troféuzinho. Vamos supor assim, né? Então, até nesse contexto, dá para pegar um aprendizado espiritual, emocional, né? Só que quando eu não tô na minha presença, eu sou seduzido. Então, aí há uma sedução por uma determinada coisa que não existe. Que está ali para me entorpecer, na verdade. Então, né? quantas coisas que de fato não existem e a gente vê como que existir, como uma coisa que está existindo na sua vida. E a gente geralmente se identifica tanto a ponto de gerar um desgaste desnecessário, um sofrimento desnecessário. Exato. Mas isso é um fato até preocupante à medida que o mundo vai evoluindo nessa transição aí. As pessoas têm essa tendência a estarem mais sensíveis, a ter uma pré-clareza e pré-percepção de algo além do que se vê. Eu falo no nível do sentir, né? Porque também nos foi ensinado que o sentir, ele é falho. É mentira, o sentir, ele não mente, né? Então, nessa premissa, a gente vê, por exemplo, aquela política do não tenho tempo para olhar para as minhas emoções, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso terminar o serviço e é nesse looping infinito de trabalha, produz, serviço de casa, descansa por filho, sextou, não é que não tem que sextar, tem que divertir e tal, mas a vida não é só isso, né? Tem que chamar para uma responsabilidade, tem que ver o que está por trás disso. E aí quando a gente vai, enfim, olhar o porquê, ou entender por que na minha memória, na minha lembrança, veio determinada lembrança do meu passado, a gente não tem esse hábito de se perguntar por que causa da presença. Por que eu tô pensando nisso? A gente faz assim, né? Vem uma lembrança do passado. A gente deixa essa lembrança embora. Porque a gente faz assim, nossa, nem sei por que eu tô lembrando disso, já faz tanto tempo. Pronto, aí vai fazer as coisas. Porque existe também o nosso julgamento sobre o nosso pensamento, né? Então a gente tem um julgamento sobre o que eu penso. Só que sobre o que eu penso, eu não mando no que eu penso. Eu não tenho como mandar que eu vou pensar algo bom daqui a 2 minutos. Vai acontecer. Só chega, né? Vai chegar. Ele tá chegando por um motivo, né? Se eu tiver a minha presença e tiver com as minhas dores neutralizadas, eu não tenho um sofrimento. Por mais que esse pensamento seja negativo. Então eu não tenho sofrimento aí. Eu também não cavo esse sofrimento. Porque eu tenho uma postura adulta de lidar com as minhas emoções nesse momento. Então, se eu tô lapidada nas minhas emoções, essa postura automaticamente vem para tomar a frente daquilo que está acontecendo, seja positivo ou negativo. É a versão adulta da gente, né? É a versão adulta, é a versão consciente das emoções. Então, quando tô triste, então quer dizer que eu tô mal? Não. Não. Você tá triste. Existe um julgamento sobre isso. Você está, né? Você não é. Você está. Ok. Então eu vou implantar em mim mesmo um julgamento comigo, né? E esse diálogo interno é que causa sofrimento.
Esse é o diálogo, né? Que a gente fica ali, tá. Tipo, por que fulano ganhou o troféuzinho? Por que eu trabalhei mais? Por que não sei o que? E aí, quando a gente vai ver, a gente tá num diálogo absurdo interno ali, elucubrando dentro de dores e dores e dores do passado, e a gente não percebeu. E a gente criando tá pegado, mais, né? E criando mais, né? Mais drama. Porque se você não tá bem lapidada nas suas emoções, nem na sua mente, que a mente é um mundo material, você entra em muitos dramas. E a sua vida vai ser um drama. Não vai ser prática. Não vai ser assertiva. Você não vai ter clareza. E aí eu fico realmente seduzido por questões supérfluas e questões que o mundo pode me aprovar ou não me aprovar, né? Então, a empresa pode me aprovar ou não me aprovar. E existe lá aquela coisa que eu falei, eu falei no Instagram, né? Sobre ser solicitado e ser escolhido. Exato. Qual que é o melhor? O ser... O ser solicitado? Sim. Por que tá solicitando? Porque você tem energia exata para aquele momento. Para poder oferecer. Você tá solicitando alguém que é adulto, que tem tudo, que já é completo. Essa é a ideia, né? E por isso que você estava falando dessa questão do, por exemplo, né, chamar a versão ali, o adulto, o ciente, o consciente do problema. Vamos olhar, né? E não a nossa forma mais infantilizada, vamos dizer, que é a identificação, que vai gerando aquele tanto de problema em cima de problema. Drama. Né? Esse é o real desenvolvimento da maturidade espiritual e emocional. Né? Por isso que eu mencionei aqui sobre a importância de me lembrei dessa memória, o que ela me traz? Como eu posso olhar isso de uma outra forma hoje, tendo a consciência que eu tenho hoje, para não criar esse vínculo de sofrimento, aquela coisa desgastante, arrastada, que a gente fica por dias e dias falando da mesma coisa. Que é o drama da ignorância. Eu chamo drama da ignorância. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, ignorância. Mas quando eu falo ignorância, o teu pensamento fica tipo... né? O próprio ego vai... Tipo, opa! Ela tá me chamando de Mas ignorante? esse é o gatilho. O sem conhecimento mesmo. Esse é o gatilho do ego. É o drama da ignorância. Se existe uma ignorância, que isso é natural, que todos nós temos, eu tô no drama da minha própria ignorância. Então, se eu sei essa falar frase isso, você falou para mim o dia que você teve aqui, né? Você contou da sua história, você falou isso. Eu tô no drama da minha própria ignorância. Então, se eu tô conseguindo ver isso, é porque já está disponível para mim uma clareza o suficiente para eu ver, porque se eu não estivesse vendo, eu estaria agindo dessa maneira. E eu não preciso me assustar com a minha ignorância ou esconder ela. Porque se eu tô conseguindo ver... Uau! Eu tô conseguindo ver a minha ignorância, gente. Eu posso mudar isso. E aí a gente tem essa coisa do ficar com vergonha da nossa própria ignorância, né? Mas aí é uma construção, né, e aí tem vergonha Raquel? de si mesmo, né? É vergonha somos de si todos, mesmo. Né? Então, por isso... Então, quando eu falo ignorância pro ego, é pro ego se assustar. Porque é de propósito. É de propósito. E essa questão, por exemplo, da ignorância, né? Porque ela vai gerar essa dor no reconhecimento. Gente, todo mundo pode mentir lá fora, mas não tem como a gente mentir pra gente. Não tem como. Não. Né? É desconfortável. Tudo que se refere à mudança, por exemplo, desculpa. Realmente é o desconforto. Porque é aquilo que a gente está moldado a acreditar. Exato. E é aí que entra uma pergunta aqui que eu tenho para você, pautada na sua experiência de vida, na sua experiência atendendo pessoas, lidando com pessoas com diversas dores.
qual é o ponto que você sente que pega para as pessoas ainda continuarem no auto-engano? Então, esse ponto é muito interessante, que a gente tinha falado sobre isso. Porque, assim, o auto-engano é que você vem com um molde desse mundo que você quer melhorar, né? O mundo que você quer melhorar quer dizer que você quer destruir esse molde, essa forma que não tá boa mais, não tá mais legal de ficar. E aí você esquece que esse molde é que tem que se desmontar, tem que se desfazer, né? E aí você pega a substância do molde e o molde continua lá, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, a mesma forma de tudo. Aí você pega as substâncias que você imaginou ser erradas, né? Porque até aí a gente corre um risco, né? A gente imaginou que é errado. E a gente corre o risco. Essa forma você leva. A forma é a ignorância. Vamos botar assim, a forma é a ignorância. Vamos dar nome aos Eu bois. levo a minha ignorância para o mundo espiritual agora, né? E agora eu tô trabalhando espiritualidade, dentro da espiritualidade, com o mesmo molde. Eu só troquei de maneira de fazer, mas é a mesma forma. É a mesma forma que eu desrespeito agora os irmãos, que eu julgo, né? Que eu causo separação, né? E que existe um grupismo fechado ali, que aquele não faz parte porque é menos evoluído, ou aquele que tem uma energia pior também não pode fazer parte dessa pessoa que canaliza Saint-Germain. Tem muito disso. E aí eu entro numa fantasia espiritual que é um auto-engano absurdo. Eu tô falando coisas bizarras, mas isso não é só bizarro. Às vezes, como a gente tem um olhar mais clínico, eu consigo ver e as pessoas que estão um pouco mais direcionadas para esse olhar da forma da ignorância, Sim, como a gente expressa a forma da nossa ignorância, ver que existe várias questões sobre isso, né? Sobre ser especial, agora na espiritualidade. A entidade que eu recebo é melhor que a entidade do já ouvi fulano. tanto isso, tem muito. Então, tem várias maneiras, né? Eu vou usar uma maneira de seduzir você, porque você é minha professora. Então, eu vou seduzir você. Eu vou dar o bolo de chocolate que você... Olha que perigoso. Imagina que você tem uma memória de infância, uma memória afetiva com bolo de chocolate. E eu, no meu mundo espiritual, você é minha professora espiritual, eu vou lá e te dou um bolo de chocolate. O que eu tô reforçando? O que eu quero reforçar em você? A sua personalidade. Primeira coisa. A sua criança, a sua personalidade. E se eu faço isso intencionalmente para poder ser especial para você, né? Então, isso quer dizer que eu não saí da minha ignorância, porque eu não preciso ser especial para ninguém. Existe uma conexão real de emoção para emoção, de humanidade para humanidade. Aí você não percebe que isso está acontecendo, mas quando o bolo de chocolate chegou, o que você sente? Uma emoção que vem do passado. Algo que vem que lembra de você mesmo, nem dessa pessoa você gosta. De verdade, na verdade, você gosta de você mesmo comendo o bolo de chocolate como no passado. Então, isso não quer dizer que você gosta daquela pessoa, mas você cria um vínculo afetivo em direção a ela, porque ela te lembrou de você mesmo. Isso a gente tem que fazer muito consciente, porque nós não estamos aqui no mundo espiritual, que é matéria, que é terra, né? Para reforçar as nossas formas de ignorância, Então eu tô trazendo daquele mundo a forma e tô colocando na minha espiritualidade, no meu grupo espiritual, no meu grupo de yoga,
no que eu estudo, no que eu faço, a separação dos grupismos. Porque se você realmente trabalhou a espiritualidade, você acha que você vai achar que o outro é pior ou menor que você? Então, essa deturpação, ela, eu não sei se é crescente agora, mas é de doer o coração quando a gente olha na internet, tem muito, né, sobre isso. Existem pessoas talentosíssimas, sim, porque estudaram, Óbvio! porque se dedicaram, e isso não quer dizer que eu não tenho que ter admiração. E uma coisa é certa também, né, Raquel? Por exemplo, quando você se qualifica, quando você melhora, as suas conexões espirituais, não importa a religião, né, a crença que você siga, as suas conexões, elas são mais apuradas, né? Até isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por que a gente deve buscar sempre esse melhoramento? Mas o que faz realmente pensar é sobre isso. Fulano, ele... vamos citar exemplos reais, porque aqui é vida real, coisa na prática. A gente vai citar só exemplos aqui. Eu recebo canalizações de Kuan Yin. Então, quando eu falo assim, eu recebo canalizações de Kuan Yin, eu já estou me colocando num pedestal que nem a própria energia né, da Kuan Yin, essa energia de puro amor, ela se identifica. Ali já não sou eu, já não é essa energia. Exato. Então eu estou gerando uma separação, porque aí eu começo a julgar em nome, então não mudamos, né? Continua-se assim. Então eu estou julgando em nome de um Deus, em nome de uma energia, em nome de algo. Eu continuo julgando em nome de alguma coisa. Exato. E é muito isso, assim, durante a minha caminhada, eu percebi que a minha própria espiritualidade, que se apresentou, que eu morria de medo, e eu não queria. Geralmente é assim, né? Tipo, vocês podem me ensinar tudo de longe. De longe, né? Então era mais ou menos assim. Então, a minha própria espiritualidade já conduzia o processo com uma determinada forma que me colocava numa visão de tudo aqui é um Deus, é um altar. E eu não entendia muito bem o que eles estavam falando para mim, assim. Tipo, pessoa que deita na maca, no começo dos atendimentos, tá vendo isso aqui? Esse corpo, um altar. Um templo sagrado. Um templo sagrado. Isso aqui é Deus. Aí eu, tá. Nossa, muito conhecimento, né? O corpo. Raquel é fantástico. Né? Tá bom, vamos lá. Isso aqui é Deus. Tá vendo essa planta aqui? Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Essa pedra, isso aqui é Deus. E eu passei por um determinado tempo falando com Deus, né? Com a pedra, com os bichos. Eu falo com as comidas, com os corpos. Tudo. Então, eu me sinto muito grata de colocar essa simplicidade na minha mente. E é uma simplicidade que é a forma... É a forma que eu te falei aqui, que a gente vai mudando de olhar para o mundo. É porque esse é o natural. Que é o natural. Não é o sobrenatural, é o natural. Que é o normal, exatamente. É o normal. E eu não vou te dizer que eu sou uma pessoa extremamente passiva, porque eu vejo Deus em todo, né? Muito pelo contrário, às vezes eu vejo um Shiva na minha frente, eu tenho que partir pra guerra, né? Então, né? Então, o que aquela pessoa tá querendo me dizer quando ela tá em guerra? Tá querendo dizer que eu tenho que sacar minha espada e tudo... E defender o meu espaço, pelo menos. Tudo aqui é parte dessa divindade trabalhando pra você. É isso que eu gosto sempre de falar, Raquel. Precisa se desconstruir uma imagem do que é esse crescimento espiritual para poder chegar a um consenso, a uma coisa produtiva para cada um. Primeiro tem que desconstruir a questão da evolução. Fulano agora é evoluído, só fica meditando. Gente, não é isso. Adoro. Sabe, o natural da vida é a evolução, a natureza mostra isso,
né? Semente, broto, planta. Então, o natural é o crescimento, a evolução. Então, a gente coloca muito distante e fica parecendo que porque a Raquel agora mudou, a Raquel agora evoluiu, ela não sextou mais. Não, gente, é você entender tudo, né? Tudo que é carnal, né? Isso, é você trazer para um centro de clareza. Exato. E um centro de autorresponsabilidade. De responsabilidade, de saber se defender. Porque até isso é espiritual. Quando você usa do seu poder para dizer aqui você não vai passar, ou porque a espiritualidade não é passiva, né? A espiritualidade, eu não vejo a espiritualidade passiva, gente. Não, se alguém vê, me avisa que eu tô procurando uma espiritualidade passiva, né? Porque, digo assim, quem chega no meu consultório e diz, porque eu fiquei com um problema. E aí eu tenho que sentar para meditar. Adoro quando chega alguém assim. Você para agora de meditar. E a pessoa me olha apavorada. Assim, tá louca a terapeuta. Tipo, fala sério. Você, da espiritualidade, tarará. E também, né, eu tenho esse conhecimento, né, dessa vertente dos Vedas, então eu super concordo em meditar. Uhum. Mas quando a pessoa tá com um problema e vai meditar para sair do problema, ela tem um problema maior, né? Então, ela vai viver um auto-engano ali num loop infinito. Tem que olhar para o problema. Então liga o Netflix para sair do problema. É a mesma coisa que ligar Netflix. É a mesma coisa. Então quando você tá com um problema, você fica nele. Não existe um desconforto de ficar num problema. Mas é só o problema que vai te dar a solução, né? E essa é uma maneira adulta de olhar para o problema com presença. Como se você estivesse olhando para sua criança, um filho seu, e você olha, ele está esperneando, e você fala, ok, então vamos olhar para isso. Pega essa dica valiosa aí agora que ela tá dando, hein? Vamos olhar para isso, você está esperneando, você está brigando, você não ganhou o seu espaço, não foi do jeito que você queria, então agora eu tenho paciência de te ver nesse lugar. E agora vamos entender por que você está nesse lugar, ou por que você está se sentindo assim. Isso é presença. Faz isso com você. Pegou essa dica? Você que está aí do outro lado e que está comprometido com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, pegou essa chave que ela acabou de dizer agora? Pega, anota, pausa o vídeo, anota. É tarefinha, não é? É tarefa. É tarefinha para você fazer a partir de agora. Toda vez que você se descabelar e quiser agir como sendo a criança, você vai chamar o adulto que você é, vai se pôr na frente do espelho não, que o espelho é um portal, depois a gente vai chegar lá nisso. Brincadeira de bastidores. E vai falar para você isso que ela falou agora. Pausa o vídeo, volta, pega essa chave. Então é importante que a gente esteja ali no momento de dor. Agora imagina, se você no momento de dor, você quer fugir. Imagina, você tá piorando as coisas, porque você tá se abandonando no momento de dor. Então você faria isso com o melhor amigo, com uma mãe, com teu pai, com o seu filho? Outra chave. Então isso é mais importante do que ir meditar para fugir daquela sensação que a vida tá dando. Porque a vida, vamos lá, a vida, essa palavra vida é muito, muito espiritual. Não é porque a gente está no mundo material que a vida não quer falar com você espiritualmente. A vida já fala espiritualmente, só que é na prática. É praticando, é estando com a mãe e a dificuldade que você tem com a sua mãe. É estando com o seu irmão e a dificuldade que você tem com o seu irmão. É estando com o chefe e a dificuldade que o chefe representa para você. Essa é a vida. É o resumão. Então, se você tivesse que ser espiritual saindo do corpo ou saindo da mente, para que ter um corpo? A vida ia fazer isso? Ou você vira para Deus e pergunta... Olha, você errou, hein?
Foi mal, hein? Você me deu aqui um pensamento que não é legal. Porque tudo isso é a divindade te dando um pensamento, é a divindade te dando a dificuldade, é a divindade te dando o que você tem. Todas as dificuldades e as emoções que você tem, inclusive, que depois a gente fala mais sobre isso, é a divindade te dando, é a vida te dando. Então, para que você vai sair do corpo? Para quê? Primeira coisa, quando uma pessoa vem no meu consultório também falando, é porque eu saí do corpo e agora eu acho que eu tenho que estudar espiritualidade. Traz para a vida, traz para a realidade. Então vamos deitar na maca e vamos pro corpo. E isso é espiritualidade, né? Então esse é o meu trabalho, sabe? O meu trabalho é trazer as pessoas pro corpo, para as emoções, para aquilo que é real dentro delas. Apesar de que aqui também, né, se a gente for aprofundar um pouco mais, todas as nossas dores só tiveram um motivo para acontecer, mas elas não são mais reais, elas se apresentam em determinados gatilhos, mas elas não aconteceram, não estão mais acontecendo de fato. E é por isso, porque se eu tô trazendo essa dor acontecendo no meu presente, eu tenho que dar um jeito, porque ela de fato não está mais no presente. Essa dor, ela precisa ser resolvida. E tem um ciclo para isso acontecer. E não tem outra forma, né, Raquel, de trazer o adulto, chamar o adulto de si. Tem que olhar para esse lugar. Tem que olhar para esse lugar. Tem que olhar para esse Tem lugar. que olhar para esse lugar. Assim como essas distrações, é aquilo que eu me referi logo no começo, o porquê que eu me lembrei dessa memória, porquê que me doeu de novo, porquê que eu me senti desconfortável, é para poder chegar à origem disso. A origem. É por que aquilo tá no presente? Por Porque que é algo do prazo? Só uma pergunta, assim, bem simples, Só né? uma perguntinha. Bem prática. Por que algo do passado tá no meu presente? Essa pergunta, se a gente se fizer, já é um bom avanço na espiritualidade. Tá tendo muita... Você vai anotar, vai lá, você vai pausar isso aqui, você vai aproveitar esse momento e você vai pegar o seu caderno. Todo mundo tem que ter um caderno. E você vai marcar essas chaves que a Raquel tá colocando aqui para você trazer responsabilidade para você. Você que é comprometido e chegou num ponto em que falou assim, não, chega. Agora eu preciso trazer um pouco mais de verdade para mim, esquece os outros. Você vai pegar e vai anotar essas chaves aqui, que são dicas de milhões e que valem a sua saúde, a sua vida. E vale a vida real, né? Vale então, aquela pergunta que você fez no passado, como que eu vim, né, para esse mundo, de verdade, eu nem pensava em ser terapeuta. Nem sabia dessa moda aí rolando no negócio. Olha a vida trazendo ela para cá, mas é justamente por isso. O seu papel é conduzir as pessoas a uma clareza, mas elas têm que fazer o trabalhinho delas. Exato, porque teve uma questão assim, quando a mente, a idealização tá na frente do seu objetivo, você não tem objetivo. Não tem. Anota essa frase. Esquece do objetivo. Quando a idealização é muito alta, existe uma grande oportunidade de você estar errando com o seu próprio objetivo do que você está buscando. Porque tem uma idealização. Então, um ideal para nossa mente provavelmente vai ser uma ilusão. Provavelmente vai ser uma ilusão. O ideal para nossa cabeça, tipo, mas eu tô indo fazer tal coisa porque eu idealizo isso. Não tô dizendo aqui para não idealizar. Tô dizendo que num processo de cura, essas idealizações são muito perigosas. De fato. Porque o próprio processo de cura, né, Raquel, já é muito intenso e traz à tona ali uma montanha russa. Grandes surpresas. Então aí tende a conseguir um pouquinho e se frustrar lá na frente, né? E aí vai potencializando real o problema. Porque existe uma idealização de curar. Minha missão é curar os outros. Então, idealizando curar.
não existe curar. Existe clareza de que você já é curado. Já vem de fábrica. Né? E aí, o ideal é que a gente encontre esse ser que já é curado. Não esse ser que não é, né? E ele tá debaixo de camadas, né? Essas camadas que a gente tem que dar uma olhadinha. E a gente dá essa olhada porque, minha idealização é curar tal coisa. Aí eu idealizo como que eu vou curar. Aí eu faço vários tipos de terapia para me impressionar, porque meu foco tá na minha idealização, então muito provavelmente meu foco vai ficar na minha forma de me impressionar das coisas. Exato. Porque a idealização, ela tem um link com a forma da gente se impressionar com as coisas, né? Porque eu tenho uma idealização porque eu quero me impressionar. Porque eu quero me ver impressionada comigo mesmo, né? Então, aí há um gatilho aí pro mundo de ilusão, né, gente? Então, E esse gatilho, Raquel, ele traz uma questão importante que a gente até conversava aqui antes de começar a gravar, que é a questão do... Qual é o tamanho que a gente se enxerga? Pergunta para você, qual é o tamanho? Você tem um tamanho que você se enxerga? Qual a medida? Onde você expande ou você retrai quando você olha para você? Exato. A gente tem uma forma de medir o mundo, né? Então, tudo que é medido até o meu limite ali, eu vou medir a vida externa. E é o que pode chegar para mim, até aquela régua que eu tenho, né? E o que eu posso aceitar dos outros é até aquela régua que eu tenho uma régua. Então, se eu fico nessa régua, eu tenho possibilidade de me frustrar, porque a vida não vai te dar oportunidade de ficar nessa régua. Porque a vida é o próprio movimento Todas constante. as oportunidades vai ser para você quebrar essa regra. Se você tá num caminho espiritual, as oportunidades vão vir para quebrar a régua. As oportunidades... Escreve. Hoje é o dia da tarefa. Gente, quem tá comprometido realmente tem que fazer tarefa. Não tem outra forma. Para quebrar a régua. E são frasezinhas que entram. Se entrou, beleza, né? Tipo, entra assim. As oportunidades vão vir para quebrar a minha régua. Exato. E o desenvolver-se espiritualmente, né, emocionalmente, é justamente o desconstruir. É como ela citou aqui o exemplozinho, o moldezinho, ele continua o mesmo. O que eu levo é o líquido que vai... O líquido pode ser o mais sutil e perfeito que for. Se ele entrar, ele vai encontrar a mesma forma. Exato. Então não resolve. Então, anota isso aí. Anota isso aí. Mas é real. O crescer, ele é o desconstruir. E quando a gente entende essa chavinha, a gente começa a se desapegar dessas questões todas que você trouxe aqui. Cada um no seu tempo, cada um com o seu propósito, né? Se acolhendo, se entendendo mais, mas trazendo para um centro de verdade e clareza. De que, não, é isso, é igual escola, gente, tem que fazer tarefinha constantemente. Se você não desconstrói uma imagem pequena que você tem de você, que você só pode... Eu gosto de citar exemplo que facilita ali, é como se fosse um mapa mental. Que mulher, ela só é para gestar, né? Vamos voltar no tempo, entende? Então, se você só se enxerga como isso, você é só para isso. Né? O homem, ele é só para agir, para trabalhar. Se você se enxerga como isso, você será como isso. Agora, se você não coloca para você o que eu posso mais, é o não sentir o chamado da alma, todo o desejo, né, de crescimento, é a sua própria essência falando, oi, você pode muito mais. E a essência, ela sai do padrão. Sai do padrão. Ela sai, ela te surpreende.
E aí a gente fica viciado por se surpreender de si mesmo. Porque essa essência, a essência quando vem, que eu digo que é difícil, né? A gente encontrar o tempo inteiro numa essência, num desprendimento. É muito difícil. Eu vou dizer que, né? Vamos lá, eu também tô aprendendo, mas do que eu era pro que eu sou, a minha essência fala muito mais. Eu nessa também verdade, me coloco né? como você agora. Eu me coloco nesse lugar do tipo, tá fazendo sentido, tá acomodado dentro do meu coração? Ou o que eu tô fazendo, de fato, pra minha família, pros meus amigos, dentro de uma relação, por exemplo? E a gente vê tanto nas redes sociais, é como uma réplica, né? Assim, a gente é conduzido aquele modo automático da vida de a gente posta várias frases. Eu tô dando meu máximo potencial. A gente vê direto isso, né? Já internalizou sobre essa frase para você mesmo? Faz aí. Se eu der o meu máximo, vou te falar, hein? Não, mas não é o que você está dizendo. A essência, ela sai do convencional, porque ela confia, ela tem autoconfiança, ela sabe que ela pode e deve colocar o melhor, porque o melhor dela abraça o todo. Mas aí o que vai ficar preso? Vai ficar preso nas amarras, na régua. Na régua. E se eu der o meu máximo, eu tenho medo de dar o meu máximo, imagina? Isso. Tipo, eu tenho medo de ser vista no meu máximo. Porque aí vem um monte de julgamentos também. Porque tem régua das outras pessoas que eu preciso seguir, porque senão eu não posso pedir para que elas sigam as minhas réguas. Tu entende? Entende como é profunda a coisa? É uma coisa que, né? Vamos lá, não é viver, né? Daí se prender nas réguas de alguém ou de outras coisas, de outras maneiras, mas não tô dizendo pra saindo, quebrando todas as regras, porque isso é de adolescente, tá? Tô dizendo que algumas coisas precisam ser mais maleáveis, porque a gente tá lidando com uma humanidade, além de qualquer coisa. Exato. E quando é grande, se eu dou o meu máximo pra mim mesmo, o máximo, tenta aí, dá o seu máximo da sua essência. Vai ficar estranho. Soa, não, parece que não cola, né? Porque eu passei por isso, viu? Parece... O pessoal pergunta, o que aconteceu com você? Como que eu vou me relacionar com você assim? Estranho, eu cheguei até pra gente. De verdade. Tá vendo? E eu assim, mas o que tem de preciso dar comigo? Preciso dar um freio. Mas esse é um ponto legal, sabe, Raquel? Que a gente gosta de trazer aqui real à prática. É o dia a dia, sabe, aqueles fios da meada. E é tão bom a gente conversar, a gente trocar experiência, falar com outras pessoas, que a gente recebe tantos insights para a nossa vida e a gente vê que tudo o que a gente experiencia aqui nos conduz a um crescimento, adivinha? Espiritual. Tudo, exatamente tudo. Cada pedaço de unha. Isso. Né? Aqui é um plano espiritual, só que a gente não vê, né? Então, se a gente for lá para uma cultura ancestral, o que os índios vão fazer? Eles vão falar com as plantas. Será que eu sou uma índia? Eu também falo com as plantas. Então, eles vão falar com as plantas porque eles sabem para que é bom uma planta para o estômago. Não foi a ciência que inventou isso. Exato, isso vem da ancestralidade, então, tem uma né? essência na natureza, que tem a mesma essência na sua natureza, que se comunica a partir da emoção, coração. Só que para mim, né, nesse mundo moderno, o que foi implantado? Uma maneira de sentir emoção de maneira errada. Eu digo errada com todas as palavras. Sim, tá? E é verdade mesmo. Engole o seu choro. Não tenho medo de falar. Errada. Errada. Né? Errada. Aí você chora errado. Errado porque você chora errado, porque ao invés, às vezes, de sentir a raiva que é pra se defender, você chora na hora da raiva. Então você tá chorando errado. Ou chorando errado também no sentido de chorar nutrindo
uma raiva, um ódio, e depois você fica pensando. Depois que você sente, você chora para lavar, para purificar, para transmutar. Porque muitas vezes, tipo, como que a gente foi ensinado? Não pode sentir raiva, não jogue isso no chão, porque senão eu não vou te amar. Ou você vai ficar feia, assim. Ninguém vai gostar de você. E como que uma criança tem como para se expressar as emoções? Chorando. Que é aceitável, é chorando. Então ela vai chorar no lugar da raiva, vai crescer e quando tiver que ter raiva para se defender, não aquela raiva inconsciente que sai matando alguém, mas aquela raiva para se defender, para ocupar o espaço, para se posicionar. A pessoa vai chorar. Para dizer, eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Ou a raiva, ela traz clareza. Ela traz discernimento, foco. E aí, o que ensinaram pra gente? Errado. Que a raiva destrói, que a raiva... Então, por quê? Porque eu só lembro das minhas dores, coisas que eu destruí, o amor da minha mãe, porque eu joguei aquele copo preferido dela no chão, por exemplo. Então, a raiva já é errado. Então, tem essa é uma deturpação, né, do errado. O errado é você nutrir isso. Realmente isso traz todo um desequilíbrio físico até. É você nutrir, mas você olhar para essa raiva, você sentir essa raiva no momento que você está com raiva, porque se você não sente também, em algum momento você vai sentir essa raiva por N situações que vai acontecer. Ela vai voltar porque você não sentiu. Exato, porque não teve clareza do que estava acontecendo, né? E a raiva, ela traz essa clareza. E a tristeza traz conexão. Então, se as duas estão alinhadas e equilibradas dentro de um sistema emocional, existe a raiva para clareza e a conexão da tristeza ao mesmo tempo. Olha que lindo que isso fica. Olha que lindo que essa conexão do tipo, eu vou ter clareza e vou ter conexão ao mesmo tempo, porque minhas emoções estão equilibradas. E isso não foi gravado no nosso sistema nervoso, né? É óbvio, né, que não, porque a real quanto mais pessoas doentes, né, mentalmente e dependentes, melhor, porque é menos poder pessoal para fora. Muito menos. Muito menos menos adulto tomando consciência das conexões afetivas que fazem. É menos inteligência emocional em ação. Porque você vive em função da sua idealização e idealização de terceiros, de outras pessoas. Exato. Né? Então, da idealização de outras pessoas de como você deve ser. Idealização das outras pessoas de como você deve amá-las, inclusive. É sempre uma troca. É tipo, eu quero que você me ame dessa maneira. Opa! Tem muito o que as pessoas colocam no signo, né? Por exemplo, mas isso é do meu signo, eu não vou mudar. Né? Então, o que é o espiritualidade na prática de hoje? Né? É exatamente isso. Não tem como a gente querer uma mudança se nos pequenos detalhes, se no nosso dia a dia a gente não está disposto a olhar para esses lugares que a gente tem que olhar. Desde o começo aqui, né, da gravação, em que a Raquel ponderou, né, com a experiência dela, não tem como a gente crescer, evoluir sem trazer o adulto, colocar ali a criança, acolher essa criança, mas colocar para um centro de responsabilidade. Vamos crescer? E eu acho que essa nova era ainda está com uma oportunidade bem grande, porque no meu tempo eu tinha que chegar num sofrimento tão insuportável para tentar achar que tem uma cura para esse sofrimento e não aí depois veio o meu estudo da evolução espiritual, emocional, psíquica, porque primeiro eu perdi um tempão tentando me curar. Exato. Sabe, você perde um tempo tentando se curar para depois adquirir conhecimento, discernimento. Então, tem essa fase, sabe? E eu acho que a gente tá assim, ó, no ganho. No ganho mesmo. No ganho por causa da quantidade de informação que tem, de novas possibilidades de agir no mundo, de novas possibilidades de existir no mundo, né? De maneira diferente. E
não determina isso, que você tem que chegar a um sofrimento extremo. Para depois desse sofrimento extremo buscar uma cura. Nossa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso que eu tô vivendo. Você vai perder um tempão se curando. Aí depois de se curar, aí você vai conseguir fazer outras formas de existir, né? De você mesmo, assim. E ter outras maneiras de suportar a vida conforme você vai levando, sabe? E como você disse, né, hoje o conhecimento, gente, conhecimento gera um poder incrível, porque quando você tem um conhecimento sobre algo, não é qualquer sistemazinho que vai fazer com que você desmorone a ponto de chegar nesse último grau do sofrimento para poder olhar o porquê que eu tô assim. Até lá, olha o dispêndio energético desnecessário, né? Quando você chega nisso. Então, o buscar esse desenvolvimento... já fazendo, né? Colocando, né, assim, em prática real. Porque não adianta a gente postar um monte de frases. Gente, autoconhecimento, autodesenvolvimento não é frase bonitinha. É vida prática, é como você se comporta, é como você analisa o seu comportamento durante o dia. Vamos lá, você vai sentar à noite, vai deitar. Vamos fazer um review aqui de como eu me comportei e tudo. Isso é crescer, né? Isso é realmente ser responsável para você melhorar em você, né? Porque essa tendência de depositar, eu vou lá, vou me consultar com a Raquel, tenho certeza que eu vou chegar lá e vou falar para ela, olha, vê aí o que você pode fazer para eu melhorar. A Raquel vai olhar para mim e falar assim, um monte de tarefinha que você tem que fazer. Exato, não eu. na plenitude, né? Por exemplo, exato, não eu, você. Porque esse é o papel. Exato. Eu sempre... Eu achei divertido, né? Porque tem muitas pessoas que chegam assim. Não, eu vim aqui pra você resolver... Então... Pode ir embora. Não tem como, entendeu? Então, trazer para a prática, gente, dentro do dia a dia, da normalidade da coisa, dentro do seu contexto, é trazer para a prática. Você pode ir buscar a espiritualidade, se desenvolver espiritualmente de N formas, com aquilo que você acredita, né? Mas é sempre importante lembrar da régua que a Raquel falou. Aquilo que você acredita é só aquilo que essa lente que você está enxergando. Mas existe um oceano. E talvez é interessante a gente se permitir a enxergar com uma amplitude maior. Não é lá fora, não. É o que somos, o que representamos, o que podemos, né? Nesse sentido. Talvez até você um dia consiga ver que não existe um oceano, que você é um oceano. E quando a gente vê que é o oceano, é porque não existe separação, nem de religião, nem de humano para humano, nem de natureza para humano, e que isso tudo aqui é um grande oceano. Uma coisa fluindo só. Na vida. E é poético, mas para que isso aconteça, as formas vão precisar desmoronar, né? Então, quando desmorona, dói. Né? Então, quando vai desmoronando as formas, vai doer. Mas essa dor ela não fica para sempre. Ela só vai doer. Vai doer, vai desmoronar, você vai sofrer um pouquinho pelo luto daquela forma. E aí você vai encontrando esse oceano. Vai encontrando uma onda. De repente você começa a se sentir a onda. E de repente você encontra esse oceano, né? Que é profundo. Porque ser humano é o ser mais profundo que eu já vi, né?
nessa existência toda que eu tenho aqui, assim, sabe? Eu acho que Sim. além, tem a natureza, que é uma divindade muito grande, muito maior que a gente, né? Mas ser humano é um mistério. E ele guarda no corpo um mistério. E estudado até por outras raças. É mais um tema aí para outro podcast, Que hein? maravilhoso isso! Não, isso é muito verdade. Estudado por outras raças. Gente, porque a gente tem vários DNAs, né? Isso fica pronto. E a gente vai trazer um podcast assim sobre esse assunto. Vamos ficar 3 horas, no mínimo, falando sobre isso. Então, é um templo multidimensional, né? É uma perfeição. É uma perfeição absurda. O corpo humano... É uma engenharia. É uma engenharia fantástica, perfeita. Exato. Nada, né? Nada é ao acaso, não existe acaso. E aí você pega esse tesão por ver isso dentro da gente, sabe? Esse tesão de encontrar aquela sensação que tá vindo, porque você consegue ver a engenharia acontecendo. Isso. Sabe? Claro, tem muitas pessoas que estão doentes, né, emocionalmente, que não conseguem ainda ver essa amplitude, né, na sua própria limitação, às vezes. Por isso que você que tá aqui assistindo esse podcast, que tá assim, ó, se coçando, fala que maravilha de assunto, tem que buscar a se aprofundar mais para você, como instrumento divino, ser o farol dessas pessoas que ela tá falando aqui. Eu vejo muito como a gente perde a identidade. A gente perdeu o que realmente a gente é. Né? Porque tem muita informação entrando. Muita informação, não é só na internet, não. Mas as informações, elas entram e ficam. E eu gosto muito de contar a história da árvore. Conta a história da árvore. Então, imagina que você tem uma árvore e essa árvore, ela tem vários buraquinhos. Entra um passarinho, entra uma formiga, faz o seu ninho, entra um outro bichinho, faz o seu ninho. E aí, de repente, é uma árvore com várias informações ali dentro. Porque, além da árvore existir, existem outros seres, outras informações ali. Então, a formiga vem e faz o seu ninho. E ela vai aumentando o ninho. A árvore, de repente, não vai mais se sentir uma árvore. Ela vai pensar que é um formigueiro. E então, essa árvore não existe mais. Não existe mais uma identificação com a essência, mas sim com a informação que entrou ali. E aí a essência se perde. Então, falar de ser humano, falar de espiritualidade na prática, é para que a gente volte a se sentir a árvore. E quando entrar uma informação, eu possa vir e ocupar esse espaço dessa informação e saber até o porquê está entrando essa informação. Mas essa informação não faz morada até o ponto de que eu não me identifico mais com a minha essência. Essa informação faz morada até um determinado ciclo da minha vida e aí ela vai embora, né? Então, é assim na natureza, né? De repente, as coisas vão tomando a gente de uma maneira com que a gente perde de verdade a nossa própria existência, pela quantidade de informação que gera gatilho interno. Então, gerou um gatilho interno em mim sobre um ódio de alguém e aí agora esse ódio ele foi tomando como um formigueiro de uma tal forma que eu não sou mais a árvore, né? E agora eu sou esse ser humano com ódio de alguém. Então essa identificação é importante que a gente veja as identificações da vida dentro da gente, porque existe informação, mas a informação é só para crescer. A informação não é para ficar. Exato, eu ia dizer isso agora. A gente dificulta às vezes também um caminho, claro, não tirando a nossa responsabilidade sobre isso, mas há também um sistema, um padrão instalado, né, para potencializar isso, que é o tal do apego.
a gente se apega à dor? Por quê? Porque a dor, ela gera... Gente, vamos trazer para real. Identificação, né? Ela gera essa identificação porque ela gera um monte de pessoas. Coitadinho. Tô mentindo? Não, não é. É real. Né? Porque você recebe um benefício ali, você é visto, você é querido. Não tô falando que dor, gente... a dor de cada um é única e intransferível. Mas vamos olhar para essa questão como adultos e realmente trazer assim, até que ponto a gente está se identificando tanto com o sofrimento, com essa dor, a gente está apegado, a gente fica apegado a um ciclo, porque... eu quero crescer, mas tô lá. Mas olha, eu gosto de citar relacionamento porque isso pega muito nas pessoas, né? E pegava muito em mim, viu? Não quero esse tipo de conexão na minha vida. Aí a pessoa tá lá, vibrando no ódio, remoendo aquilo, e tá lá presa lá naquilo que passou. A próxima pessoa que vem é exatamente como era ao que viveu. Por quê? Porque não aprendeu ainda, tá lá apegado a tomar naquilo. esse lugar. A tomar lugar. É. Tomar o seu lugar. Exato. Qual que é o seu lugar? Eu tenho até um vídeo que eu postei, foi quando eu me perdi de mim. Olha que quando eu me perdi de mim. Quando eu me perdi de mim. E foi muito profundo. Quando eu me dei conta, eu queria fugir tanto de mim, porque eu tava tão em sofrimento dentro daquela vida, né? Que quando chega outra pessoa me oferecendo uma outra exigência, né? Tipo, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Eu falo, opa, mais uma oportunidade de eu ser diferente daquilo que eu era. Que aí eu saio, esqueço daquilo que tava me doendo e eu vou assumir uma personalidade para agradar um parceiro, por exemplo. Né? Ou para ser aquilo que ele espera que eu seja. Então eu saio do meu lugar 2 vezes. Pronto. Aí me abandonei 2 vezes. Aí eu me perdi de mim, né? E aí foi uma história verídica, inclusive, né? Porque eu queria tanto sair do meu sofrimento que eu aceitei a ir para esse lugar, né? E foi um lugar de muita experiência, claro, muita gratidão, mas eu percebi que depois que eu me retomei, quando eu voltei para mim, menina, tava tudo lá, bagunça, tudo que eu tinha deixado. Tinha que fazer tudo de novo. Né? Você que é corajoso, vai lá na rede social dela e vai assistir esse vídeo para despertar o gatilho que tem que despertar em você. E você vai colocar em prática o que você aprendeu aqui hoje sobre colocar o adulto para tomar conta da criança. Né? Depois aqui em algum lugar vai estar aí o @ das redes sociais dela. Mais uma tarefinha em assistir ao vídeo que vai gerar gatilhos. E tem outra coisa importante, a gente não evolui espiritualmente se a gente não trabalha as emoções. A gente vamos repetir, a gente não evolui espiritualmente se a gente não trabalha as emoções. Tem que olhar, amor. Tem que olhar, tem que sentir. Até que ponto eu posso sentir a minha emoção? Isso é uma grande experiência. Afinal de contas, estamos aqui experienciando emoções. Como é que a gente não vai olhar? Nossa, como que a gente não vai gritar? Né? Eu tive pessoas que se sentiram emocionadas pelo fato de poder gritar. Olha, tava reprimido isso. Gente, isso não é normal. Não é normal. Sabe? Então, dentro de uma sociedade, não é normal. Porque, por exemplo, não fica. Você tá triste, tá aqui perto de mim. Não fica triste. Fica triste sim. O que é que aconteceu? Foi isso? Fica triste, fica com raiva. E a gente vem inconscientemente, a gente faz isso até com a gente, né? Por exemplo, pra que eu tô triste por causa disso? Sim, eu tô triste por causa disso. E tá tudo bem, eu vou ficar triste, eu vou chorar, depois eu vou me abraçar, vou me acolher e falar assim, bora. Né? É tendência, né, Raquel, a gente falar, não fica triste, você não pode pensar. Não pensa isso. É tirar o espaço do outro. Eu tenho uma coisa também bem legal que é assim, ó, você tá triste. Você tá contando a história da tua tristeza.
De repente eu chego contando a minha história, em cima da sua história, para que você se sinta acolhida. Mas de verdade o que eu tô fazendo é tirando o teu espaço. Porque você tá contando... De você trazer a tua tristeza para ter acolhimento. E de verdade o que eu tô fazendo é uma barreira dizendo não, você não vai ter espaço aqui, quem tem espaço sou eu. Porque então, eu sofro mais do que você. Então aí eu conto uma história sofrida para dizer não. E aí existe aquele engano, né? De você achar que você tá sendo acolhido ouvindo a história. Me veio até um insight aqui agora, do meu... Eu trabalhei com idosos, né? Muitos anos na prefeitura da minha cidade. E ali era um centro de contar quem é que estava o mais desgraçado ali. Né? Sério? De dor, sofrimento. Então teve uma questão que me lembrou isso, porque eu me vi fora daquela cena, né? Eu me vi fora daquela cena lá e me vi com aquelas pessoas e fiquei olhando e falei assim, olha o poder de desestrutura que há nisso, né? Que é justamente isso. Uma chegou em mim para falar uma dor, a outra começou a falar que o problema dela era... E eu ficava olhando aquilo. Aí a outra chegou, vieram 4 alunas minhas na época, falando das suas dores, dos seus problemas. Eu saí, elas ficaram discutindo entre elas que não tinha por que ela estar assim, sendo que o problema dela era maior. E naquele momento eu me distanciei e pude ver um padrão destrutivo. Não existe uma empatia, não existe uma conexão e uma troca. Não existe ali, porque cada um tá querendo ganhar um espaço egoísta dentro daquilo que é a dor do outro, sabe? Sim. Então, isso não... A gente não para pensar quando isso acontece. De verdade, a nossa ignorância pensa que está sendo acolhido porque tem um outro pior. Mas de verdade não. Porque a troca da evolução é isso, eu poder te escutar. Eu poder te sentir, só a minha presença tá aqui para poder te sentir e fazer isso com você. E então, por causa disso, eu posso me sentir especial. Porque você tá vulnerável aqui na minha frente, falando o que você tá sentindo. E isso é grande. E ao invés de eu aproveitar esse momento de uma grandeza tão multidimensional, porque nós somos isso, né? Essa expansão toda multidimensional, essa grandeza vindo até mim, me oferecendo um conhecimento. Eu quero tomar o teu lugar. Imagina. Né? Então eu tomo o lugar contando mais uma história. E aí ninguém consegue se ver de verdade. Então isso é o mais triste. A gente não consegue se ver de verdade. Ninguém consegue se ver de verdade. Traz uma questão também que é legal a gente, às vezes, fazer uma reflexão das pessoas que estão à nossa volta, se é isso que a gente quer mesmo. Dentro do contexto de cada um. Nós somos amigas e você está sofrendo. Amiga, não fica assim, vamos tomar uma cerveja. Não é que pode tomar a sua cerveja tranquilamente, num sextou. Se a amiga estiver sofrendo 20 vezes pelo mesmo, daí aí já é uma escolha. Ó, na segunda vez você já fala alto lá. Né? Se estiver sofrendo pela 20ª vez a mesma coisa, você, por favor, estabeleça um limite. Leva ela para tomar cerveja. Mas aí tem limite. Estabeleça um limite. Porque isso é real, né, Raquel? Não é uma ajuda. Vamos distrair a cabeça. É fugir do problema. Isso não é uma atitude adulta. Uma atitude de estar ali na humanidade, né? Eu tinha um relacionamento que quando eu ficava triste, não fica triste, não fica, não. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Quero que você saia.
Existe. Porque eu não quero entrar em contato. Na verdade, é o outro que não consegue entrar em contato. Que não consegue gerar um vínculo ali Não, também, né? não Porque ele ia ter que ter um vínculo afetivo ali. Exato. Não, pelo amor de Deus. Se você ficar triste, eu vou ter que entrar em contato com isso? Olha, eu falo que Querer só tipo o lado um bom da desprezo, coisa. assim, né? Tipo, se você ficar triste, eu vou ter que entrar em contato com a tua tristeza. Querer só o lado bom da coisa é bom, né? Então, existe também essa forma, né? Não fica triste. Não, porque eu não vou saber lidar com isso. É a mesma coisa, viu, gente? Quando você vê esse tipo de comportamento, é uma fuga, tá? Uma fuga de criar uma conexão, um vínculo afetivo, mesmo que você já esteja com essa pessoa ou com um amigo já, porque o vínculo afetivo aqui não é só no relacionamento amoroso, mas em todas as relações interpessoais, você criar, não é todo mundo que está ali disposto a criar um vínculo afetivo. Porque o vínculo afetivo é isso. O vínculo afetivo é sentir o outro. É sentir, tá? É sentir. É expandir, inclusive. Porque juntos a gente pode expandir muito mais, né? Óbvio. Expandir até você deixar vir da fonte o que você tem que falar. Você às vezes quer falar alguma coisa para ajudar, só vai conseguir acertar quando você sentir a mesma emoção que a outra pessoa tá sentindo. E deixar com que aquela emoção flua. E aí você encontra uma fonte. É uma energia específica. Tem treinamento para isso, tá? Mas depois a gente conta. Mas é uma fonte específica que vem, é uma energia amorosa, é uma energia empática. Então, às vezes você tá triste e aí chega, né, o parceiro e geralmente é assim, né? Entre o feminino e o masculino é assim. A mulher lá tá triste, TPM, não sei o quê. E acontece do parceiro chegar. Por que você tá triste? Não, porque a xícara caiu. E gostava tanto era da minha avó. Os assuntos desconexos. Né? Daqui a pouco o parceiro vai lá. Ah, essa xícara aqui tem lá naquela lojinha lá. E aí eu compro pra você, tá? E você pega a xícara da tua avó. É igualzinha da tua avó. Então ele já vem com uma solução, né? Que a energia é muito masculina. Masculina. Né? A energia masculina, ela a sempre praticidade, vem com uma solução. Né? Eu sempre peço assim para as pessoas que se tratam comigo, que são homens, eu falo assim, pelo amor de Deus, não dê solução quando a pessoa estiver mexida. Não dá a solução. Porque o que você tem que dar naquele momento é a sua presença. Depois você chama na solução. E depois, se a pessoa pedir uma solução, uma ideia, uma possibilidade, aí eu pensei em sentir isso, né? Mas quando você faz isso, vai lá e quer resolver, o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa ficar muito mais chateada. Porque isso é uma agressão. A agressão aquele sentimento que tá acontecendo ali naquele momento, porque é aquele momento que ela precisava de acolhimento, né? E então você dá uma solução, você vem com uma energia yang. Já corta ali no meio, não vem né? com uma conexão, né? Não cria uma conexão. E eu sei que é difícil para homem também. É difícil. Mas é porque é todo um contexto pré-estabelecido, que deve se agir assim. Até o homem, ele também foi tolhido de ouvir o seu lado sensitivo. É pecado, gente. Entendeu? Então, ele dó. foi construído a isso. Por isso que é interessante também, os homens, você que é homem e está aqui nesse bate-papo legal, não tenha receio e vergonha de colocar o seu lado sensitivo, acolhedor para fora. A tendência é o seu lado feminino. A tendência é justamente essa. E eu acredito fortemente, Raquel, que é dentro desse equilíbrio, agora estou falando de energia, tá? Yin e Yang, que a coisa funciona. Que a coisa funciona total ali, né? Porque senão... Esse equilíbrio só vem, anota aí, através das emoções.
Ó, vamos anotar? Vai ter que olhar as emoções. Né? Porque só vai equilibrar o feminino e o masculino através das emoções. Inclusive mulher. Mulher vai ter que saber lidar com a energia masculina dela. Né? Então, exato. E as emoções, elas não trazem mais ignorância. Pelo contrário, as emoções é uma energia que vem lavando e purificando. Traz clareza, né? Purificando aquilo que não serve mais. E você fica até mais calmo, sabia? Sim. Se você consegue lidar com as emoções sem estar naquela panela de pressão. Exato. Sabe? Você lida com ela, nossa, é uma raiva. A raiva já não é daquele tamanho. Aí você vê que a coisa não é tão grande assim. Olha, é uma raiva só. Não tem aquela questão, por exemplo, quando você vai chorar ou quando você vai passar por uma situação, você fala assim, eu ainda vou chorar mais um pouquinho, que eu não chorei o tanto que eu tinha que chorar. Chora o tanto que você tinha que chorar. Né? Entendeu? Porque isso é importante. Chora. Sente a raiva o tanto que você tem que sentir. Quantos dias, se você quiser ligar no seu trabalho e falar, não posso, que eu tô aqui sentindo raiva, liga pro seu trabalho. Exato. Escuta o seu coração, a sua essência, tira esse tempo. Não importa, vai descontar, desconte, é minha saúde. Né? Se você... A gente tem esse costume de passar por cima do sentir. Né? Não posso porque... aquilo que é a demanda. Aquilo que é a demanda. E aí, se tivesse uma possibilidade de atender aquilo que é demanda, não para você parar de fazer, sentindo aquilo que você está sentindo no equilíbrio. No equilíbrio, não o equilíbrio de não sentir. Sentir... No equilíbrio. Né? Então, tem uma história que aconteceu... Oi, eu estou com raiva agora, mas aqui eu estou no equilíbrio. Isso, no equilíbrio. Eu tô com raiva, né? Agora... Então, né? E se expressar, né? Tipo, tá acontecendo isso dentro de mim agora, eu estou com raiva e por causa disso eu não posso fechar o contrato com você agora. Olha como as conexões e relações. Uma conexão, porque cada ser humano só vai conseguir conectar com você se você pôr a vulnerabilidade. Não tem um ser humano que não vai conectar se você falar o que realmente está acontecendo. Então, a gente tem a mania de disfarçar o que está acontecendo. Ia falar isso agora. E disfarçando. E aí, não, tá tudo bem. E disfarçando causa desconexão. E isso chama responsabilidade afetiva. Exato. A gente sente quando a pessoa está sendo verdadeira. E quando a pessoa não está sendo verdadeira, não está colocando aquilo que ela está sentindo de maneira clara, objetiva, equilibrada, bem educada, se a pessoa não está colocando... O que teu corpo faz? Teu corpo faz assim, ó. Ele mesmo já vai te... Ele mesmo vai falando assim, ó. Né? Tem uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás, que eu tava aprendendo a lidar com as minhas emoções. Eu sentia muita raiva, né? Muita raiva. E aí eu tava aprendendo. Aí quando eu comecei a aprender, era muito engraçado. Porque eu cheguei pro namorado meu e falei... E a gente brigou. E eu tava com muita raiva. Eu tava com muita raiva, assim, de botar a cara no travesseiro e gritar de raiva, porque eu tinha aprendido a fazer isso. Então, eu achei o máximo, é fantástico. Né? Eu não bati em ninguém. E aí, então, ele queria falar comigo. E eu falei, nossa, olha, então, eu tô com muita raiva. E agora eu não vou poder falar com você, porque senão eu vou estragar qualquer coisa que a gente tenha. Essa foi... Assim, olha, foi saiu. Um ganho. Nossa, que fantástico. Foi uma coisa, isso. Sabe? Porque justamente eu tava com raiva, porque eu tinha sido ferida. Então, né, ao invés de falar, tipo, você fez isso, você fez aquilo, isso é inteligência. E não sei o quê. Cara, eu tô com muita raiva do que você fez. Então, como eu tô com raiva, eu preciso sentir isso. E aí, depois a gente fala. O que aconteceu? Aconteceu que ele entendeu em partes, né?
entendeu em Ele parte. não tá acostumado, Entendeu dentro né? Da A pessoa régua não dele. tá acostumada Isso que eu ia falar, a não tá entender acostumado. que você vai falar isso. Nossa, É. mas como tá com raiva? Tá falando comigo. É porque tem que normalizar, gente. Por Tá que falando que a gente precisa comigo, ficar escondendo? Tem tempo pra falar comigo e tá com raiva, então não tá com raiva? É. Né? Isso é o ego, gente, falando. Então não tá com raiva, porque se teve tempo pra dizer, olha só, eu tô com muita raiva, a pessoa pensa que é mentira, né? A pessoa pensa que é mentira, mas você tá vendo aí, ó, o tanto que é um sistemazinho colocado. Uma régua. E que incutido ali no seu dia a dia, você vai tomando essas ações, tendo esse comportamento que só dificultam a sua própria evolução e crescimento. Porque isso, gente, no energético sutil, isso cria um emaranhamento que o universo olha e fala assim, Uau, ai meu Deus, como é que vai fazer? Uhum. O universo, olha, se o universo fosse uma instância, né, uma coisa, olharia e falaria assim, tava fácil, agora complicou. E aí cria o vínculo kármico que você falou? Então. Não é? Esse vínculo analisa. Kármico, ele é aquela emoção que o outro acionou, aquele gatilho que é do passado, que você não resolveu com seu pai. Aí você sente raiva por essa pessoa que não resolveu com seu pai, então por isso que ele tá representando seu pai. Então essa pessoa fica sendo o objeto da raiva do seu pai e não exatamente dele, né? E aí esse vínculo kármico eu criei aqui. Né? Criou, tá criado, hein? Criou, tá criado. Aí esse vínculo kármico, por isso que tem muita gente que morre e vira obsessor do outro, né? Morre, vira obsessor do outro, não tá nem sabendo, por causa desse vínculo kármico emocional. Se você quiser um podcast sobre obsessor, escreve nos comentários aí que a gente vai trazer também. A gente traz também. Então, assim, e a gente criou esse vínculo kármico emocional. Só que tem uma coisa, como que a gente faz também para cortar vínculos kármicos que a outra pessoa quer nos enganchar, por exemplo? Se eu tenho um vínculo kármico, enganchei o outro aceita ou não aceita o vínculo kármico. Entende? Entendo, então, cortar esse tipo de coisa. Exato, mesmo. Então você vai cortar aquele vínculo kármico, dizer não. Não quero. E com raiva... E você vai precisar usar sua raiva? Não quero. Eu não faço parte desse vínculo kármico. Mas como eu sei que é um vínculo kármico da outra pessoa? Porque além do meu karma, eu ainda tô segurando um fio que tá lá no meu ex de 17 anos de idade, quando eu namorei no colégio. Tem. Vamos lá! Ixi, o que tem de fio disso, hein? Vamos lá, então tem um fio ligado, um vínculo kármico que vocês dois se projetaram, você aceitou um vínculo kármico dele, e quando a gente aceita o vínculo kármico, acontece uma coisa, a gente começa a achar que a gente é que tá... Isso é kármico, eu que tenho que passar. Eu tenho que passar, eu vou aguentar o que você tá me falando, ou eu aceito aquilo. Então tem sim esses vínculos kármicos emocionais que são perigosíssimos. Por isso que eu falei aqui sobre por que essa lembrança me veio, o que eu pensei, o que eu senti. É parar com você mesmo e falar o que eu tô sentindo. Que gancho eu quero colocar no outro, né? Porque às vezes eu preciso resolver um karma meu e eu engancho no outro. Por exemplo, você que lute, não é bem assim. Você que lute, então, né? por favor. Né? Então, isso de desenvolvimento espiritual, de crescimento, ele traz essas tarefinhas e essa responsabilidade adulta de olhar para os lugares que se apresenta para nós. Porque se apresenta para nós, é para olhar. Não é para fingir que não... Eu tô fingindo que vou pôr aqui debaixo do tapete. Não existe isso, porque uma hora o tapete vai ser levantado. Ou tropeça no tapete e cai, não sabe onde vai. Mas aí começa. A vida não testa. A vida fez o cair, né? Quando viu o tapete. A gente mesmo cria as próprias armadilhas e depois, né? Isso é trazer para uma responsabilidade. Então, o desenvolver a espiritualidade na prática é a gente buscar real
conhecimento. Eu vou repetir uma coisa: o mesmo tempo que você gasta para ver alguma coisa engraçado na internet, não é que você não deva ver. Veja, é o mesmo tempo que você pode estudar algo em seu benefício. É questão de colocar ali. E esse mesmo tempo é o mesmo tempo que você pode gastar com você, fazendo um exercício de autoanálise e autorreflexão. Com acolhimento, com empatia com você mesmo, né? Mas tem que ser nessa visão, nessa pegada. Nessa pegada física, é aqui, né? Então, de tudo que eu passei, né? Que a gente tinha conversado sobre espiritualidade. Espiritualidade, a gente vai passar coisas que são diferentes. Vai. Eu não tô falando que não. Todas as coisas que vieram pra mim foram realmente muito diferentes. Né? Um dia a gente a gente conversou bastante, ela vai trazer aqui. Mas eu trago, é muito engraçado, é quase que uma comédia. Mas tudo me levou a realmente a trazer essa visão de que é aqui, porque é aqui. E quando você resolver aqui, os seus sentimentos, suas relações, as questões com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua mente, aí sim a conexão espiritual abre. Porque limpou, não tá poluído. Porque existe uma poluição para que você conecte com um guia teu, por exemplo. E os seus mentores, né? Os seus guias. Você quer se conectar com o guia, mentor, primeiro limpa a sujeira. A hierarquia de luz tá aí, o seu eu superior. Limpa a sujeira. Tá limpa aí. A sujeira, porque na hora que aparecer, aparece claro. Porque se você não limpa a sujeira, não tem nem como o mentor chegar, gente. Ele tá lá esperando. Não tem como fazer. Ele tá lá esperando a tarefinha ser feita. Ou tá dando tarefa, você não tá nem percebendo, né? Porque a tarefa é física, né? Todas as questões vai ser física. Então, para conectar, não dizendo aqui que eu não me conecto com a espiritualidade, sim. Porém, antes disso, eu tive que limpar muito. Limpar, eu digo, não tirar, mas clarear. Clarear, aquela informação. Né? Aquela integrar, informação. Né? A informação do que realmente eu sou, sabe? É aquilo que eu disse, né, Raquel? É realmente desconstruir para reconstruir. Hoje você sente, porém o identificar-se, ele é em menor, não é que não, né? Ainda estamos aqui no entendimento do no nosso entendimento, eu. Então, assim, falar, eu não me identifico com nada, mas isso é tranquilo, eu lido bem com isso. Mais ou menos, né? Até quando a corda aperta, a gente vê que o buraquinho é mais embaixo. Só que agora mudou, né? Foi pro avançado. Agora, exato. Agora, nível avançado de como encarar as emoções. O sistema é hard mesmo. E eu fico pensando, nossa, era isso que era o meu problema. Hoje era bem maior, porque vai aumentando o nível. Vai aumentando o nível. Vai ficando mais difícil, né? Até ontem eu tava conversando com uma amiga minha, porque era um nível de discernimento que eu precisava ter, que eu só ia conseguir se tivesse outra pessoa me observando. Né? Então é para isso que, inclusive, as terapias, a gente se favorece das terapias do conhecimento, porque eu preciso do olhar do outro. Eu não faço isso sozinha numa caverna. Ninguém faz isso sozinho. Numa caverna não tem como. Eu preciso de a observação de alguém com olhar clínico, com olhar, com discernimento sem julgamento, sem idealização, né? Porque se eu ficar com julgamento e idealização, volto para casa da minha mãe e fico lá, né? Na idealização dela e no julgamento dela, que é bem melhor, né? Mãe, então, né? Exato. Então precisa disso, né? Só que era um outro lugar, assim, um lugar mais profundo, e vai aumentando os níveis. Só que assim, a gente tem um prazer de fazer isso. Tem um prazer, que é o ganho de nós mesmos. Porque o que a gente ganha não é nada, é só nós. Eu ia até brincar com você quando você falou que
contou a história, né, do seu ex, como você se comportou, né, falando que você estava com raiva. Eu ia brincar com você, nossa, depois dessa você se levou para tomar, sei lá, para comer alguma coisa que você queria, porque olha, é de comemorar uma vitória. Tô com raiva, agora eu não posso falar com você, porque o meu respeito àquele ser que eu aprendi a fazer, tá, gente? Eu não fazia isso, eu quebrava uma cadeira na cabeça das pessoas. Eu não vou falar nada, mas, porque eu também era igual. Porque, né? Se me fere, eu vou querer ferir. Exato. Essa era a raiva que eu tinha no passado. Quando eu aprendi que podia ser assim, porque você não quer ferir o outro. Quando tem um nível de amor que você conecta dentro do coração. E você sabe o quão importante é tomar responsabilidade, esse nível de amor vai crescendo. E você tem um respeito pelo outro. Dizendo, olha, eu não quero te ferir pela raiva que eu tô sentindo. Mas eu estou com raiva de você. Mas eu não quero te ferir. É uma outra... Nossa, é uma outra visão. E aí a gente vê que, sim, a gente não é o signo, eu sou assim porque é do meu signo. Para com isso, que isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Pega o ponto favorável e desfavorável de cada signo e trabalha a seu favor. Pega o desequilíbrio e o equilíbrio entre todas as situações que acontecem na vida, trabalha a seu favor, utiliza a seu favor. Pega a palavra, utiliza a seu favor, nunca contra você. Não. Né? Então, você olhar para Raquel de antes e olhar para a Raquel de hoje, você fala, é muito possível, possível. Prazeroso. E prazeroso. Prazeroso, tem um ganho. Não, nossa, assim. A pele fica até melhor. A pele fica até melhor, né, Raquel? Você fica tão encaixado. Prazer é uma... eu acho que não é nem a palavra prazer, sabia? Eu acho que tem que ter vai outra além, palavra, né? Tem que ter outra palavra pra isso. Né? Vamos dizer um prazer tântrico. Isso! É nesse nível. É um prazer tântrico, nível, energeticamente ali falando. E tem outra coisa, não que a gente não passa esses lugares, não tem esses lugares assim que ainda tem dor, que ainda a gente vai sair do nosso lugar. A gente vai sair, né? Sair desse lugar, porque dói, porque é um gatilho, porque é um botãozinho que é o botão vermelho, né? Mas sem quebrar cadeiras nas pessoas. Sem quebrar cadeira. Não é bem melhor. Se não quebra cadeira, não quebra pessoa. Então, é bem melhor a gente olhar para isso, né? E ver que hoje a gente consegue lidar. Por isso que é real isso. Não desmereça as suas conquistas, as pequenas e as grandes, né? Hoje você não responde a um fato reagindo, né? E sim, por exemplo, você é conduzido pela sua essência ou você é conduzido pelos padrões que você repete, né? É legal de trazer isso. Mas, e sim, valorizar essas pequenas conquistas, porque isso também te dá um poder para aumentar a sua régua. Pegando o gancho, né? Aumenta da questão da régua. Porque vai aumentar a sua régua. Aumenta. E você não vai ficar limitado, falando, eu sou assim por causa do meu signo. Não muda. Porque a gente cresce ouvindo, fulano é assim, não muda. Muda, tudo muda. É para mudar, né? É para mudar. É para mudar. Né? E quando a gente tem um centro de poder, esse centro de poder ele vem como um eixo no coração. Existe um centro de poder que é um exercício que eu sempre passo, né, para as pessoas quando elas saem para esse lugar de dor. Pegou o caderninho? Pega então o caderninho. É hora do caderninho agora. Então, assim, existe um lugar dentro de si onde tem um centro de poder. Geralmente, esse centro de poder te traz uma lembrança das coisas que você deve ter superado, que você se admira por isso, ou de um lugar que você vai e que se sinta seguro de estar ali. Um lugar. No meu caso, era um lugar. Então, na hora que foi apertado esse botão vermelho que doeu, eu fui conduzida a esse lugar, sem saber.
pela espiritualidade. Mas eu fui. E na hora que estava doendo demais, eu estava saindo do meu centro de poder, eu estava saindo da lembrança de quem eu sou, de quem realmente eu sou. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que lembrar da minha caminhada, da caminhada que eu tive até aqui. A caminhada o esforço que eu levei para ser eu de volta. Ou lembrar de alguma coisa que é essencial, que é de essência, e te volta para esse centro de poder, ou no coração, ou em algum lugar que você se sinta protegido e acolhido, ou que aquele lugar diz muito sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Porque quando a gente tem uma informação de fora, essa informação de fora pode fazer com que você não consiga se ver mais. Ou pode fazer com que você esqueça da sua jornada por uma exigência externa. Uma exigência de uma empresa, uma exigência de um relacionamento ou qualquer outra coisa assim. Volte para o seu centro de poder. Volta para o coração, lembra da sua história. Lembra daquele lugar ou vai até esse lugar onde você lembre de quem realmente você é. Naquele momento em que eu fui, e foi real, foi verídico, por isso que eu passo aqui para todo mundo, assim, todo mundo que vem se consultar comigo, que dá uma, né, a gente, mesmo com essa caminhada toda, tem informações que chegam, que fazem a gente sair do centro de poder, justamente para que a gente consiga lembrar que naquele momento a gente consegue encontrar. Sem ferramenta, sem técnica, mas só com uma sensibilidade de si Puxar mesmo. o fio, Puxar né, o fio para dentro, né? Então eu fui para esse centro de poder que era um lugar que nem eu sabia. Fui conduzida lá. Na hora que eu estava saindo do meu centro de poder e estava acreditando em determinadas exigências, eu voltei para aquele lugar. E aquele lugar me trouxe de volta. Eu lembrei de quem eu era. E aí, assim, a espiritualidade veio e falou: não esqueça do seu centro de poder. E isso é para todo mundo. Não esqueça do seu centro de poder. Não esqueça, encontra primeiro um centro de poder. Quando você chega numa determinada caminhada de autoconhecimento, desenvolvimento humano, existe um centro de poder seu. Aquela história que você passou, que você superou, ou qualquer outra coisa que você se vê com poder de pessoa, sendo você. Esse é o seu centro de poder, né? Então você volta para lá. Resgata aquela força e olha para aquela cena que estava exigindo você sair dela, do teu centro de poder. Tarefinha, olha só quantas chaves foi dada aqui para você colocar em prática no seu dia a dia, entender que essa busca por esse crescimento, ela vai sim te tirar da situação que você está agora, desde que você olhe com verdade e com responsabilidade para esse lugar que você está agora. Esse lugar, essa situação, esse contexto. Aí você que sabe na sua vida, né? O que é que não está andando, onde que é que vira e mexe, está lá sempre patinando, né, nas questões. A gente sempre tem o que refletir. A gente sempre tem o que rever. E você pode fazer isso tendo uma rede de apoios. De apoio. Isso é importante, né? Mas assim, entenda que essa rede de apoio, ela não pode desmerecer você. Ela não pode colocar em você aquilo que não é. E o que não é? Tudo o que difere de equilíbrio, o que não ressoa em equilíbrio, em amor, em unicidade, não é você. Né? Exato. Então, aqui eu sou muito grata a mim por ter percebido isso, lembrado que eu percebia isso há muito tempo, né? Sim. Que existia uma separação e essa era uma dor de infância, né?
Uma dor de infância, eu olhava assim, as pessoas numa separação das coisas, e aquilo me doía tanto. E eu falava, mas pra que isso, né? Então, existe dentro da gente uma essência que é única. E não era só em mim que vibrava isso. Vibra em todo mundo. Isso eu posso ter certeza absoluta. Não existe um ser humano que não vibre nessa frequência. Não todo existe. Mundo vibra. Porque tá todo mundo precisando olhar e ver isso. Numa novela, por exemplo. Quando a gente vê todo mundo se juntando, não gera uma emoção, uma coisa do tipo, ai, ainda final bem feliz. que isso aconteceu. Então tem isso em todo mundo. Agora, ficar nessa emoção e não falar, mas isso é coisa de novela. Não é, gente. Pode ser real. É tão bonito, né? Pode ser real se a gente quiser. E ficar na bolha não funciona. Não, ficar na bolha não funciona. E essa questão mesmo da praticidade do dia a dia, de exercitar. Esse é o espiritualidade na prática. Não adianta você ser espiritualmente evoluído quando tá postando algo no Instagram, né? Quando tá dando uma palestra, dando coisa. O espiritualmente evoluindo, é as suas ações no dia a dia. É como você lida com as suas emoções, é como você entende as emoções, entende aquele outro que é você, em outra roupagem, experienciando outras emoções, entende aquele outro ferido. Aí você acolhe, depois que você acolhe, aí você até pode apresentar uma solução. Porque precisa de uma evolução para acolher o nosso eu ferido, né? Precisa. Aí a gente tem que treinar isso, né? Porque na hora que chega o eu ferido, eu não quero ficar com ele. Vai ter que ficar. Exatamente. Fulano não. Fulano não tem uma energia boa, então. Né? Isso acaba separando mais, né? Não que a gente tenha que aceitar o nosso espaço sagrado, isso, né? Qualquer coisa. Mas quando a gente olha pra gente e vê os demônios que tem aqui dentro. Porque sério, isso não dá pra fugir. Viu, aí você consegue ver os demônios. Quando você consegue ver, aí você já não tem mais preconceito com nada, né? Aí você já aceita tudo, já fala. Aí você já olha o demônio das outras pessoas, acha até bonitinho. Que gracinha de demônio, né? Você não entendeu? Viu nada, não viu você não viu nada como eu era. Isso é real. E chega a dar risada. Chega a dar risada. Porque é dessa maneira. E a única coisa que brota é amor. É compaixão. Compaixão. Não é divisão, não é separação, não é guerra, não é. Porque o único também motivo da guerra é a paz, né? É a paz, Então, em busca da paz. Pronto, já gerou. Isso, né? Aí já acabou. Ai, gente, olha, foi fantástica essa conversa hoje. Obrigada. A Raquel, ela tem muito a acrescentar. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro podcast com ela. Se você gostou desse assunto, desse tema, deixa nos comentários, entre em contato com a nossa equipe, para a gente trazer um assunto assim que vai realmente te conduzir a te inspirar, a realmente entender que é na prática que a coisa funciona, é no exercitar, no fazer que a coisa flui. E que é possível trazer para essa praticidade. Você não precisa fazer um altar para poder iniciar uma mudança, uma transformação. Isso você começa a fazer mudando um pensamento, mudando sua forma, né? Trazendo uma autorreflexão, uma autoanálise. Então, se esse assunto, se essa conversa hoje ressoou com você, te ajudou, entre em contato com a equipe, comenta aqui embaixo, deixa as suas sugestões sobre qual assunto você quer aqui para te ajudar a te conduzir. É como se fosse um guia prático, né? É de ser divino para ser divino para ser divino. Para a gente chegar juntos ali a uma melhor forma de conduzir dentro da individualidade de cada um. Conduzir o crescimento espiritual, e trabalhar e desenvolver, assim, reaprender a desenvolver
as nossas habilidades como inteligência emocional, né? Para a gente construir relações mais favoráveis ao nosso crescimento, visando não só a nós, mas nós também somos o mundo, né? Então eu vou pedir aqui para a Raquel finalizar com uma mensagem para você, agradecendo aqui muito a sua presença até aqui e agradecendo a Raquel por ser essa luz, trazer essa luz e alegria, assim, todo o seu conhecimento e a sua disponibilidade de estar aqui. Obrigada Gratidão. mesmo. Agradeço muito pela oportunidade de conversar com essa mulher aqui, que ela é um portal, né? E eu consigo sentir o portal dela, espero que todos vocês sintam aí também. E a mensagem que eu tenho é: o caminho é para dentro do coração. Não existe outro caminho. Não existe outra forma de fazer essa condição humana que a gente está ser mais leve e feliz. E o caminho para que isso se desenvolva através do coração é olhando para a nossa maneira humana de ser, a nossa imperfeição. A nossa imperfeição tem muita, muita, muita beleza. E tem muita sabedoria também. Então esse é o recado que eu tenho para dar. Obrigada. Estou muito grata mesmo. Gratidão. Namastê, mas não é aquele namastê tóxico não, tá? É o namastê na prática. É o namastê na prática. Namastê na prática, olhando com verdade e comprometimento para as nossas emoções e para a nossa forma humana de ser. Beijos!